Amém. Pode se sentar no seu lugar. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Ele essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Mandaram aqui para mim. Minha oferta. Mandaram um comprovante. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem está feliz aí, gente? É isso aí. Amanhã nós vamos... Na verdade, nós já estamos comemorando, né? Se você for católico, já tem um tempo já que você está comemorando, né? E nós estamos em véspera de Páscoa, né? E aí ontem a gente estava na casa do meu sogro, eu estava até brincando lá, que o pessoal não come carne, né? E aí ontem a gente fez churrasco, deu tiro de espingarda de chumbinho e jogou baralho ainda. Fiz tudo que não podia fazer, né? Estamos em pecado. Aí já pedimos perdão aqui na oração, já está tudo certo. Brincadeiras à parte, gente, nós vamos falar sobre isso. Quero falar sobre o Cordeiro Substituto, que tem a ver com a Páscoa. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E dizer também que a gente ficou, né, uns dias aí parados, devido a alguns imprevistos, algumas fatalidades, mas a gente está aqui. Esse mês nós vamos ter culto todos os sábados, amém? Então nós contamos com a sua presença. A galera que foi para o Conjuban também vai estar retornando. Mas nós estamos felizes de estar aqui com o Senhor. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Vou ler mais uma vez. Livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Eu queria que você repetisse comigo assim bem forte. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua casa. Obrigado por estarmos diante da tua presença, Senhor, onde nós aprendemos mais de ti, onde nós ouvimos a tua voz. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor se faz presente já desde antes de começar esse momento, essa reunião. O Senhor já vem falando aos nossos corações, o Senhor já vem trazendo, Senhor, no nosso espírito, aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor é, se revelando cada vez mais a nós. O meu desejo nesse momento, Pai, é que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja através da Tua palavra, que possamos, Senhor, neste momento tão especial, que é a Páscoa, Senhor, que não é somente a morte, mas principalmente a ressurreição do Teu Filho amado Jesus. Nós estamos aqui para celebrar esse momento, ó Deus, e Te adorar e bendizer e ser gratos por este momento, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós estamos comemorando a Páscoa, gente. Então, a Páscoa não precisa dizer, né? Vocês já estão cientes de que não é só, na verdade, nunca foi sobre coelho, nunca foi sobre chocolate. A gente faz isso porque existe um comércio, existe uma data comemorativa. Não tem problema também, né, você fazer. Eu comprei ali uns ovos de Páscoa para os meus sobrinhos, a gente deu. Então, faz parte, não tem problema. Assim como o Natal também, né? Muita gente, às vezes, acaba demonizando o Natal. Enfim, a gente, né, coloca a árvore de Natal ali. Não tem problema, porque o real significado ele tem que estar presente na nossa mente, no nosso coração. Então, nós sabemos que o verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo. Cristo que morreu, mas que ressuscitou. E eu fiz a brincadeira, né, com os nossos irmãos católicos, mas a grande verdade é que nós não olhamos mais para um homem pregado na cruz. Nós olhamos para alguém que ressuscitou, está vivo, está entre nós. Então, a nossa esperança não está nessas coisas, né? Porque Ele já ressuscitou. E esse texto que eu quero falar com vocês, na verdade, a gente vai ler outros textos também, foi só para introduzir que Cristo, Paulo aqui ele já está dizendo, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Então, a gente entende que Paulo aqui ele está dizendo para os irmãos de Corinto, eles
se desapegarem, se livrarem desse fermento velho. O que seria esse fermento velho? É a antiga natureza, são as velhas práticas, as coisas antigas. E se renovar, se encher dessa massa nova, sem fermento, ou seja, a nova identidade de Cristo sobre as nossas vidas. Então, esse conselho também está muito vivo hoje para mim e para você, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Bom, isto posto, nós entendemos que quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhando para esse contexto de Páscoa, aquilo que vem na nossa cabeça é o momento de Páscoa que a Bíblia cita, que foi o primeiro momento, que foi justamente lá em Êxodo 12, nós vamos ler daqui a pouco, mas só para você entender, Êxodo, qual que é o contexto? O povo de Israel está no Egito, Deus levanta Moisés para que pudesse ser o libertador do povo de Israel ali do Egito. Então Moisés ele começa uma negociação com o faraó, ele vai até faraó, de início Moisés não quer ir, Deus se apresenta para ele ali através da sarça ardente, a sarça pegando fogo. Moisés ele rejeita, né? Ele fala, quando Deus fala para ele, Moisés, eu vou te levantar, eu vou te enviar, você vai ser o libertador do meu povo. Moisés pula para trás e fala, não, eu não sei nem conversar direito. Aí Deus fala para Moisés, não, mas fica tranquilo aí que o rapaz que eu chamei para ir contigo já está chegando já. Então, você não precisa falar nada porque ele vai falar por você. E às vezes é assim com a nossa vida. Deus nos chama e a gente já, a primeira coisa que faz é começar a dar um monte de desculpa para Deus. Percebe que é um padrão? Com Moisés foi assim, Deus chama Moisés, Moisés vai arrumando desculpa. Lá em Gideão, Deus chama Gideão, Gideão vai e começa a arrumar desculpa. Não, é porque eu sou o menor da minha casa, e Deus fala, não, mas eu te chamei, né, falando através do anjo. E eu falo, não, mas você não está entendendo, eu sou o pior, a minha tribo é a pior de todas. Então, quando Deus aparece para a gente, nos chama, a gente sempre vai tentar dar uma desculpa para Deus. Não, Deus, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. E Deus fala, não, mas nunca foi sobre o que você sabe fazer. Sempre é sobre aquilo que Deus faz através das nossas vidas. Então, quando Deus chama Moisés, envia Moisés diante de Faraó, Deus começa essa negociação. E é engraçado, porque se você ler o texto, você vai ver que quem endurece o coração de Faraó não é o diabo. É quem? Deus. Então, assim, muitas vezes acontecem coisas na Bíblia e a gente acha que é o diabo, né? Não, o diabo que endureceu o coração de Faraó. Não, Deus que endureceu o coração de Faraó. Aí, de um lado, Deus mandava Moisés ir falar com o Faraó e Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó. Ficou nisso até e veio pragas, enfim. Deus manda as pragas ali, mas Deus, ele se mostra, né, desbanca ali todas as divindades, se mostra que, de fato, ele é o Deus verdadeiro. E aí, por último, nós temos ali um fato onde, em uma noite, Deus manda sacrificar ali um cordeiro perfeito, sem pecado, e pudesse pegar aquele sangue e colocar nos umbrais das portas, porque o anjo da morte iria passar. E aquele que não tivesse o sangue desse cordeiro na sua casa, o primogênito, aquelas pessoas iriam morrer. Então a gente vê que esse anjo, ele passa por essas casas, e ele passa ali para aplicar um juízo que é uma morte. Ele passa ali para matar. E quando a gente faz um paralelo hoje, olhando, de que a morte ela está por aí e tragando vidas e mais vidas, quem não tiver o sangue do cordeiro na sua vida, infelizmente vai, de fato, ser alcançado por esse juízo, por esse espírito de morte. Agora, quando a gente olha para esse contexto, pensa bem, Deus manda o povo sacrificar, pegar aquele sangue, colocar nos umbrais das portas. Ele já estava passando para a gente um recado, um aviso. Ele já estava trazendo um símbolo na nossa mente. E para quem está vindo aqui no Seiva, né, a gente tem falado muito sobre simbologia, tipos. A gente vai continuar falando, né, sobre vários assuntos. Então venha amanhã, né, todo domingo tem Seiva aqui, 8 horas da manhã, 8h30. 8 horas se você quiser participar do café. A gente tem falado muito sobre isso. Mas só para a gente entender que quando o êxodo acontece, quando a Páscoa acontece ali em Êxodo, nós vemos que Deus ele já estava mandando um recado para o povo de Israel, de que aquele livramento, beleza, livrou aquelas pessoas, aquelas famílias, os primogênitos naquela noite. Mas futuramente iria vir um cordeiro que não só vai livrar numa noite, ele vai te livrar
por toda a eternidade. Então a gente vê que Cristo, ele é justamente esse cordeiro que é morto. E se a gente for parar para pensar, era muito injusto. Se você for olhar, poxa, mas você vai pegar um cordeiro, um animal que não tem nada a ver com a história, você vai pegar esse animal e matar, derramar sangue por alguém que não tem culpa de nada, por alguém que não tem nem consciência. Então, assim, se a gente olhar por esse lado, nós vamos ver ainda mais de que um cordeiro que foi separado, que foi morto, que teve o seu sangue retirado, morreu por gente que ele nem tinha culpa nenhuma, tinha obrigação nenhuma de morrer, mas lá na frente Deus vai nos revelar sobre isso. E quando nós olhamos para isso, eu quero te dizer de que Jesus, ele é o nosso cordeiro substituto. Ou seja, quando nós olhamos para essa história, e nós vamos aprofundar um pouco mais aqui em outras passagens também, nós vemos que esse cordeiro, ele foi substituído depois, era uma simbologia de Jesus. E eu te faço uma pergunta, qual que é o impacto dessa substituição na sua vida? Beleza, para a gente é muito distante, a gente não viveu aquilo, a gente não participou daquilo, a gente não tem costume de sacrificar nada, então para a gente é muito distante. Mas eu quero trazer aqui para a gente essa noite entender 3 tipos de cordeiros citados na Bíblia e quais que são os impactos de cada um, para que a gente possa entender de fato o sentido da Páscoa e um pouco mais do que eu quero falar essa noite. Então abre em Gênesis 3, 21. Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Aqui no contexto, só para você se situar, Deus já tinha criado todas as coisas, já tinha criado o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. E no capítulo 3 nós vemos a queda do homem, a queda da mulher, a queda da raça humana. Onde tem a serpente começa a falar ali com a mulher, ela come, leva para Adão, Adão come e os dois caem. Deus ele começa a dar sentenças, fala para o homem, olha, a partir de agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar. Não você vai ter que trabalhar, né, mas o trabalho agora vai ser muito árduo, você vai ter que suar para conseguir o seu pão de cada dia. A mulher agora vai ter dores de parto, a terra vai sofrer, a serpente vai sofrer, no final das contas, gente, todo mundo sofreu a consequência da queda e do pecado do homem. Se você quiser saber mais disso, vem amanhã no Seiva, porque nós vamos falar sobre isso. Amém? E no versículo 21, que é esse versículo aqui que nós temos, e fez o Senhor Deus roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Só para a gente entender, quando o homem ele foi criado por Deus, ele não tinha essa consciência do que era estar com roupa e estar sem roupa. Até porque era o primeiro homem, a primeira mulher, então assim, eles não tinham essa consciência corrompida, fraudada, essa consciência pecaminosa, vamos dizer assim, errada. E quando o homem cai, a primeira coisa que eles fazem, o que é? Se esconder. Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Deus na viração do dia, todo dia. Deus aparecia a eles e eles tinham aquele momento e é algo assim que não tem nem como a gente tentar pensar, porque eles desfrutavam plenamente da presença de Deus sobre aquele lugar. Deus vinha no jardim e tinha ali todos os dias aquele momento com a sua criação, Deus desfrutando da sua criação. E por um momento o homem vai e cai, a mulher cai, a raça humana cai, se rebela contra Deus. Muitas vezes a gente acha que, poxa, o pecado foi só porque o homem comeu alguma coisa. Não, o pecado não foi por isso. O pecado foi que o ser humano desobedeceu uma ordem dada por Deus. E, querendo ou não, gente, desobediência é um sinal de rebelião. Se o pastor ele der uma ordem e você descumprir essa ordem, você está automaticamente desobedecendo e você está fazendo ali, não o que foi mandado, mas o que você quer. Se o seu pai, se sua mãe te der uma ordem, se você desobedecer, você está fazendo ali não o que eles mandaram, mas o que você quer, e automaticamente isso se torna uma rebelião. Seja mais simples do que for essa desobediência, ainda assim é uma rebelião. E ainda mais para uma ordem que foi dada por Deus. Fala, olha, vocês podem desfrutar de tudo isso,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. E aí muita gente acha que a lei de Deus foi dada lá em Moisés, com as tábuas da lei, e na verdade, desde a criação, Deus já tinha estabelecido leis para que o ser humano pudesse cumprir. Então, desde a criação, a gente tem dificuldade de entender e principalmente de obedecer a ordenança de Deus. E aí a gente olha para os 10 mandamentos, a Bíblia é clara e fala que nenhum ser humano consegue cumprir, e a lei ela existe justamente para mostrar de que nós somos incapazes, de que nós somos pecadores, de que nós somos dependentes de Deus. Só que se a gente for voltar na criação, a gente vai ver o quê? Que nós somos incapazes, que nós somos pecadores e que nós somos dependentes de Deus. Aí a gente acha que a graça de Deus foi só depois que Jesus veio, o véu se rasgou. Não, sempre existiu graça. O ato da criação de Deus já é graça. O ato de Deus ter compartilhado o seu amor, a sua grandeza com a criação, o ato de Deus ter criado eu e você já é um ato de graça. Agora, o ser humano antes da queda já precisava da graça de Deus, ou seja, ele já era dependente de Deus. Depois da queda, a gente se tornou ainda mais necessário. Agora, voltando para o versículo 21, Deus chama eles, eles não aparecem, Deus pergunta, Adão, onde é que você está? E aí, como Moisés, Adão dá uma desculpa, porque Deus não perguntou o que ele tinha feito, Deus perguntou onde ele estava. E aí ele vai falar, não, Senhor, eu me escondi. E aí Deus falou, por que você se escondeu? Ele falou, não, eu tive medo e me escondi. E o chamado de Deus, gente, já abrindo um parênteses aqui, ele não tem a ver com o que a gente vai fazer. Às vezes a gente romantiza muito isso, né, na vida cristã, de que, poxa, o chamado de Deus é aquilo que eu vou fazer. Não, o chamado de Deus é o mesmo. É sempre de estar aonde nós estamos. É sempre que a gente esteja com Ele. O que nós vamos fazer a partir disso, aí beleza, aí já é a vocação, é aquilo que Ele vai te capacitar para fazer. Agora, o chamado de Deus inicial é, primeiro, esteja comigo. Outro ponto disso, quando Jesus vai enviar os seus discípulos lá em Atos, primeiro ele não envia de uma vez, primeiro ele se relaciona durante 3 anos e meio, para depois ele dar de fato ali a direção daquilo que eles deveriam fazer. Então, o chamado de Deus sempre é para que nós estejamos com Ele. E quando eles caem ali na consciência e eles se escondem e eles estão nus, Deus já entende e já começa a falar com eles, fala, olha, o que aconteceu? E aí Adão vai falar que foi a mulher vai falar que foi a serpente, e assim sucessivamente. No final das contas, no versículo 21, a Bíblia vai falar que fez o Senhor Deus roupas de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Aqui não fala claramente que foi um cordeiro, mas pela tradição, alguns estudiosos vão dizer que de fato aqui foi um cordeiro morto para encobrir essa nudez humana, ou seja, o ser humano caiu, o ser humano está em pecado, se rebelou contra Deus. Um inocente morre, um cordeiro é sacrificado para que aquela nudez, aquela vergonha fosse coberta. Ou seja, um animal sem culpa nenhuma foi sacrificado para que o ser humano pudesse ter condições de viver sem se envergonhar. Agora, Deus ele é tão bom, presta atenção nisso, Deus ele é tão bom que mesmo com a nossa falha, mesmo com o nosso pecado, Ele ainda assim providencia meios para cobrir o nosso pecado, cobrir a nossa vergonha. Só que isso não é para te encobrir ou te encobertar, para te esconder, não. Deus ele faz isso para que você seja curado nele. Ele não faz isso, não é para esconder o seu pecado, porque Deus não quer esconder o seu pecado. Deus ele quer te libertar do pecado, Ele quer te libertar de tudo aquilo que te traz essa distância entre você e Ele. Agora, Deus ele nos cobre dessa vergonha, não é para nos encobertar, para encobrir, para que ninguém veja, não. É para que nós sejamos tratados e curados em Deus. Mas quando a gente peca, o que a gente faz? Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente peca? É se afastar de Deus, se esconder. Quando na verdade devia ser ao contrário. E parece que quando a gente olha para aquela música, Colossenses e suas linhas de amor, aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, né? O sangue santo costurou.
Aí parece que toda vez que a gente peca, assim, sei lá, a gente caiu durante a semana, parece que se rompe um fio na nossa mente, a gente está aqui, não consegue adorar, não consegue orar, não consegue se conectar com Deus. Mas entenda, gente, que o sangue de Jesus ele é maior do que qualquer pecado. E eu não estou te dizendo para viver uma vida no pecado, não, longe disso. Justamente pela consciência de que o sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado, é para você ser purificado por esse sangue. Só que muitas vezes a gente tem a consciência errada como cristão, e eu vivi isso por vários e vários anos da minha vida, que é um terrorismo gospel. O que é o terrorismo gospel? Você fez tudo certinho durante o mês, você pode tomar a ceia que você está salvo. Se você cair, se você pecar quando sair daqui, falar um palavrão, xingar, beijar alguém que você não deveria beijar, porque não é seu namorado, enfim. Aí, se Jesus vier naquela hora, você vai e, como disse o pastor Leandro Vieira, né, quem lembra dele aí, a pregação que ele fala, não grava isso não. Tem uma pregação que ele fala assim, que Deus, estou brincando, que a gente acha que é isso, né? Deus nos chama para Ele, está lá com Deus, quando a gente peca, Deus vai menino, senta no colo do capeta. E não é assim que funciona. E às vezes a gente tem esse terrorismo gospel na nossa cabeça. É ou não é, gente? Será que só eu que achava que, poxa, eu errei ali e agora eu não vou ser salvo porque eu pequei? Só que o que me trouxe a consciência foi justamente entender que não existe nenhum pecado que é maior do que o sangue de Jesus, e não existe nada que possa me separar desse amor. Logo, nada do que eu faço ou deixe de fazer vai, de alguma forma, me distanciar dele. Só que isso não é para que a gente pense que, beleza, então se nada pode me afastar do amor de Deus, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Não, é o contrário. É justamente porque você é alcançado por esse amor que você deve ser rendido a esse amor e fazer tudo para estar perto de Deus. E o pecado agora não se torna, não, eu não vou pecar porque eu vou ficar de banco, eu vou para o inferno, não. Senão a gente está dizendo para Deus que a gente só quer ir para o céu porque a gente tem medo de ir para o inferno. Porque no final das contas é isso, poxa, eu não quero pecar porque eu não quero ir para o inferno. Mas não é sobre isso. Se fosse, é muito fácil. Esses dias, conversando com o irmão aqui, o irmão Rafael me abraçou, a gente começou a conversar. E aí ele citou uma pergunta de um livro. E ele falava, será que se não existisse céu nem inferno, a gente seria bom do jeito que a gente é? A gente tentaria fazer tudo certinho? A gente tentaria viver como santos? Ou a gente só está fazendo isso porque no final do dia a gente não quer ir para o inferno? Então eu trago para a gente essa reflexão. Como que está a nossa vida diante de Deus? Agora voltando. Um animal inocente é morto, sacrificado para cobrir a nudez humana. Qual que é esse primeiro cordeiro? Esse é o cordeiro que encobre a vergonha. O primeiro tipo de cordeiro na criação já é esse cordeiro que foi escolhido para encobrir a vergonha. Agora eu quero que você abra aí em Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 14. Esse é o segundo cordeiro, Êxodo 12, do 1 ao 14. O primeiro cordeiro é o cordeiro que encobre a vergonha. Agora nós vamos para o cordeiro que expia, que purifica, que cobre os pecados. Eu vou ler aqui na minha versão, mas você pode acompanhar aí na sua versão. Do 1 até o 14. Êxodo 12, do 1 até o 14. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no 10º mês deste mês, tornará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, o macho de 1 ano, vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde.
E tomarão do sangue e colocarão nas suas ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e as suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis, com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nessa noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenança eterna. Por que Deus dá esse decreto para o povo de Israel? Por que Deus fala para eles fazerem disso uma festa eterna? Porque esse cordeiro agora que expia os pecados, que purifica os pecados, ele é um cordeiro que vai nos mostrar que naquele momento, naquela noite, ele estava livrando os primogênitos, livrando o povo de Israel da morte naquele dia. Só que quando nós olhamos mais para frente, nós vamos entender de que esse cordeiro, ele simboliza também essa libertação da morte, que é o pecado, para a vida, que é Cristo Jesus. Esse cordeiro, ele não simboliza só esse momento ali para mostrar para Faraó, para o povo do Egito, de que existe um Deus em Israel, não. Era um simbolismo, um memorial para o povo de Israel entender que existe, sim, uma libertação, uma salvação que vai muito além do que a salvação somente da escravidão de Faraó. Por que Deus faz isso, gente? Porque hoje, 4.000 anos depois, a gente precisa entender de que o que Deus fez no passado aponta para o que havia de vir, o que havia de vir Cristo. E quando nós olhamos para isso, é o que eu disse no início. Por que para a gente, poxa, tudo bem o cordeiro ter morrido, tudo bem ter matado e ter colocado sangue na porta, beleza, não tem nada a ver comigo, não. Tem tudo a ver contigo. Mais uma vez, um cordeiro inocente foi morto, agora para expiar, para tirar, para purificar os pecados. E agora, quando a gente entende que é preciso pegar o sangue desse cordeiro, colocar nos umbrais das nossas casas, da nossa porta, você não precisa fazer isso de forma física. Agora é um ato espiritual. Por que o anjo da morte não pode te alcançar? Por que a morte não tem poder mais sobre a minha e sobre a sua vida? Porque existe agora o sangue de Jesus que nos purifica, que nos livrou de todo pecado. Agora não é só uma morte física, porque tudo bem a gente morrer fisicamente, não tem problema nenhum, a gente vai encontrar com Deus, amém? Amém. Brincando, amém. Todos nós vamos encontrar com Deus. Espero assim. Então tudo bem, gente, a gente morrer, a nossa vida eterna não é quando a gente morrer e Deus vier, não, a nossa vida eterna já começou. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que o Espírito Santo está dentro de você, você não morre mais. Agora você participa de fato da vida eterna, porque a gente não é mais alcançado por essa morte. A morte não tem pecado mais sobre nós. E agora a gente entende de que não se tratava só de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Deus agora ele nos liberta através desse cordeiro da morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é aquilo que está preparado para o diabo e para os seus anjos. É aquilo que está preparado para aqueles que se rebelaram diante de Deus. Já parou para pensar que os dois seres criados por Deus com consciência foram os dois seres que se rebelaram contra Deus? Quem que tem consciência na criação? Fala para mim. O ser humano e
E os anjos? Tinham parado para pensar nisso? Imagina se o cachorro tivesse consciência. O cachorro teria se rebelado contra Deus. Se as árvores, e o jardineiro é Jesus, se as árvores tivessem consciência, as árvores tinham se rebelado contra Deus, porque está em nós, gente. Por mais que o pecado ele não faz parte da criação, é algo que veio depois, é algo implantado através de uma rebelião que nasce no céu, no coração de Satanás, por isso que ele não tem mais jeito, não tem mais perdão, por isso que os anjos caídos não têm mais salvação, não tem uma pregação que você faz um apelo e ele se converte e é batizado, não, já era. E os dois seres criados por Deus se rebelaram contra Deus. Eu acho que isso diz muito sobre nós. Que às vezes a gente olha e fala, poxa, mas eu no lugar de Eva, eu no lugar de Adão, eu não tinha caído. Para, gente. Tem gente que fala, e a gente vê, né? As pessoas saem das cidades, vão para os montes, viram monges. O pecado não está na cidade, está dentro de você. Se você for para o meio do mato, ficar lá, você vai arrumar um jeito de pecar, porque está no ser humano. Então, essa história, o que essa história nos mostra? De que Deus ele liberta aquele povo através de um animal que não tinha pecado, um animal inocente, ele derrama sangue e o anjo da morte não pode tocar essas pessoas. E no versículo 11, Deus fala para eles, olha, vocês devem comer com os lombos cingidos, calçados e com o cajado na mão, prontos para sair. Ou seja, nós precisamos estar prontos a todo momento, em posição de cumprir a missão que Deus tem para nós. Por que Deus manda eles comer com pressa? É porque tem que comer com pressa mesmo, porque eles iam sair dali, eles iam ser libertos. E às vezes a gente está em um momento onde a gente está totalmente despreparado, com a nossa mente distante de Deus, com o nosso coração distante, achando de que Deus ele não está falando para a gente também se apressar e fazer as coisas com pressa. Claro que Deus não tem pressa, é só uma linguagem figurada para você entender. Mas hoje nós estamos numa posição totalmente de urgência. Qual que é a urgência? Muitos dizem que Jesus vai voltar ainda com a nossa geração. Eu particularmente não sei. E se eu disser que sei, eu estou mentindo para você. Então, eu não sei. Não vou falar, não, Jesus vai vir enquanto a gente estiver vivo. Não sei. Só Ele sabe. Na verdade, só o Pai sabe, né, o dia e a hora. E às vezes, a gente está vivendo a nossa vida como se estivesse tudo bem, como se o anjo da morte não fosse passar. Mas Deus, Ele traz para nós essa urgência, que a gente precisa estar pronto a todo momento, com os lombos cingidos, calçados, e pronto para a gente sair, porque de fato, vai chegar uma hora de que essa morte vai vir sobre o mundo, só que a gente não vai ser alcançado, não porque a gente colocou o sangue de um cordeiro literalmente na porta da nossa casa, não, mas é porque agora o sangue do Cordeiro de Deus está sobre as nossas vidas. Eu quero que você abra agora em João capítulo 1, eu já vou caminhando aqui para o final. Então nós vemos o Cordeiro que encobre a vergonha, nós vemos o Cordeiro que expia, purifica os pecados. Agora nós vamos ver um terceiro Cordeiro, João 1, 29. Olha só o que diz João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais um cordeiro que encobre a vergonha, não é mais um cordeiro que expia os pecados e que te livra da morte física, não. Agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, de fato, esse cordeiro substituto, ele aparece, mas ele não aparece agora porque ele nasceu agora, não, ele já havia sido escolhido antes da fundação do mundo, Deus já havia separado Jesus para ser esse cordeiro que morreria por nós. Agora nós temos a solução definitiva, ou seja, não é mais um cordeiro, um animal físico que morre para que a gente pudesse ser coberto da nossa vergonha, não é mais um cordeiro que morre para nos livrar de uma morte, não. Agora é a solução definitiva, gente. Agora acabou o problema. Acabou o problema.
Agora é o cordeiro que de fato tira o pecado do mundo. E talvez a gente pense, poxa, glória a Deus por isso. Mas eu continuo pecando. Eu continuo errando. Será que Jesus não tirou o pecado da minha vida? Ele tirou. Ele tirou o pecado da sua vida, amém? Mas enquanto você estiver nessa terra, você vai sofrer a influência do pecado. Porque o corpo ainda está corrompido. Mesmo que Deus nos transformou, nos fez uma nova criatura, e Ele diz que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, ainda assim nós vamos sofrer a influência dessa natureza caída, essa natureza que se rebela contra Deus todos os dias. Agora, nós precisamos entender que, beleza, eu entendi que o cordeiro morreu, para mim é algo distante, mas quando que isso se aproxima de nós? Quando nós entendemos que Jesus é o cordeiro que foi morto todas as vezes em que nós erramos. Quando eu entendo que Jesus é esse cordeiro que morreu na Bíblia todas as vezes em que o ser humano errou, aí eu começo a entender a gravidade, a realidade disso, e isso começa a se tornar algo próximo a mim. Por quê? Se fosse necessário, gente, esse cordeiro morrer todas as vezes que você errasse, esse cordeiro iria morrer. Mas não é mais necessário, porque ele já morreu. Ele já livrou o seu problema, ele já tirou a sua vergonha, ele já tirou a sua culpa, ele já te livrou da morte física. Ele já te livrou da morte eterna. Agora o que a gente precisa entender? Que esse cordeiro, ele não é mais agora um símbolo que haveria de vir. Esse cordeiro, ele já veio, já cumpriu a sua missão, tirou todo o pecado. E agora nós podemos celebrar a Páscoa, não como alguém que olha para um Deus que está morto, pregado numa cruz, não. Mas um Deus que ressuscitou dentre os mortos e agora nos dá a condição também de não estar mais entre os mortos, mas agora ter a vida eterna com Ele. No ato da queda, a morte, que era a consequência do pecado, caiu sobre um animal inocente, em vez de Adão e Eva. Da mesma forma, Jesus, inocente, morreu no lugar de Adão e Eva, ou seja, a humanidade culpada. Em Gênesis, Deus providencia essa cobertura, essa pele, mas nós entendemos que agora Jesus, Ele providencia não só uma cobertura física, mas uma cobertura total na nossa vida. Agora a gente não se veste de pele para encobrir a vergonha, não. Agora nós temos o próprio sangue de Cristo que nos livra, que nos purifica, que nos liberta de toda vergonha. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos o que? Essa vergonha física e moral de um casal. Mas o sangue de Jesus, ele limpa e cobre a vergonha espiritual. Agora, a vergonha que a gente sente, a vergonha física que as pessoas veem, beleza, o cordeiro lá do Éden fez isso, ele cobriu. Mas e a vergonha espiritual de Adão e Eva viver diante de Deus? Já parou para pensar nisso, gente? Já parou para pensar como ficou a consciência de Adão e Eva depois que eles foram expulsos do jardim? Se a gente, às vezes, como eu falei, se a gente dá uma pisada na bola e já fica com a consciência pesada, imagina quem tinha a plenitude da presença de Deus e agora foi totalmente afastado disso. Imagina como que fica a consciência. Imagina, eu fico imaginando às vezes, poxa, se já foi difícil para os discípulos viver os dias depois que Jesus foi morto, assunto ao céu, se já era difícil lembrar, pensa, deitava para dormir, toda vez lembrava de Jesus entre eles, partindo o pão, Jesus fazendo milagre. Se já foi difícil para eles, imagina para Adão e Eva, que via o próprio Deus. E como eu disse, para a gente é indiferente, porque isso parece muito distante. Mas eu quero te trazer essa consciência de que esse cordeiro pascal que nós começamos falando, citando Paulo e olhando toda essa história, ele precisa estar vivo na nossa vida. Não é só na Páscoa que a gente deve se lembrar, mas na ceia. Por que existe a ceia? É justamente para a gente se lembrar desse sacrifício, da morte, mas da ressurreição. E Paulo ele vai falar sobre isso, e é interessante porque Paulo ele não participou de nenhuma ceia com os discípulos, mas ele fala a partir de alguém que estava sentado na mesa. Porque ele fala na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, e ele vai citando ali como se ele estivesse
ali na mesa. E aí o Luciano Subirá, é claro que isso não está na Bíblia, mas o Luciano Subirá, ele traz uma provocação interessante. Quem sabe ele, Paulo, não recebeu a ceia do próprio Jesus, já que também ele foi chamado para ser apóstolo. E aí a gente não consegue, né, entender, nem saber se isso é verdade ou não, mas pela realidade que Paulo escreve, a gente começa a entender de que isso para a gente pode parecer algo tão longe, mas nós temos hoje a oportunidade de termos acesso a tudo isso, ao próprio Deus, ao próprio Cordeiro, à vida eterna. Então que a gente possa valorizar tudo isso. Eu quis essa noite trazer para a gente um fundamento, como nós estamos desde que virou o ano, falando de fundamento. Nós precisamos crescer nessas coisas. Nós precisamos entender de que existe algo que Deus faz na humanidade, de que antes era muito difícil de entender. E hoje nós temos o privilégio de entender tudo isso. É muito fácil a gente falar sobre salvação, sobre libertação do pecado, sobre uma vida eterna, mas quem explicou isso para Davi quando ele está falando de salvação, ele está falando de graça? Ele não tinha revelação, ele não tinha o Espírito Santo morando dentro dele, ele não tinha a Bíblia, essa revelação. Então que a gente possa viver os nossos dias valorizando cada momento, cada segundo, de que um inocente morreu no nosso lugar. Agora, quem deveria estar no lugar desse cordeiro que foi morto, não era o cordeiro, não era aquele cordeiro que foi morto no Éden, não era o cordeiro que foi morto lá no Êxodo, e não era Jesus, era eu e você. Porque o salário do pecado é a morte. Que pecado Jesus cometeu? Nenhum. Agora, que pecado nós cometemos? Muitos, e muitos, e muitos. Mas Deus, ele não pesa a mão sobre nós, ele não vai derramar essa morte sobre nós, porque quando ele olha para nós, agora ele vê o seu Filho Jesus. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Agora não existe mais culpa, não existe mais vergonha, não existe mais nada que nos separa desse amor. Talvez ainda exista no seu coração uma sombra, uma dúvida, um questionamento. Poxa, eu não consigo... parece que eu não consigo entender, parece que eu não consigo aceitar isso plenamente no meu coração. Tudo bem, eu disse para você, eu já sofri muitos anos esse terrorismo gospel. Eu vivi a minha vida achando de que só se eu estivesse certinho, 100% com Deus, é que eu iria para o céu, mas Deus, ele trouxe um entendimento de que não há nada que eu possa fazer que possa a salvar eu mesmo. Não há nada que Adão e Eva pudessem fazer que pudesse salvá-los. Não há nada que o povo de Israel pudesse fazer por si mesmo que pudesse salvá-los. Se não for Deus nas nossas vidas, gente, nós não temos nada o que fazer. Então eu quero te dar um conselho nessa noite. Desista de tentar por você mesmo. Desista de tentar com as suas próprias forças. Agora você vai tentar, não é mais parar de pecar com medo de ir para o inferno. Agora você vai colocar os seus olhos nesse cordeiro, entender a realidade desse sacrifício. E a partir de agora, quando você pecar, o que vai vir no seu coração não é mais um medo de ir para o inferno, mas sim a consciência de que, poxa, um inocente morreu por mim, eu não posso viver a minha vida de maneira que eu desonre esse sacrifício. Quando nós lembramos o sangue de Jesus, quando nós participamos da ceia, o que nós estamos fazendo? Valorizando aquilo que Jesus fez por nós. Amanhã é ceia, amanhã nós vamos participar da ceia. Não há nada de místico na ceia, como alguns acreditam, que o pão se torna carne e o suco de uva se torna sangue. Alguns acreditam que no momento que a gente ora ali, né, consagrando os elementos, eles se transformam na carne e no sangue. E não é assim que a gente entende. A gente acredita de que o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, mas o que muda? É que agora a própria presença de Jesus está conosco. E agora a gente faz esse ato, não é para a gente ser salvo. A gente faz esse ato porque a gente é salvo e a gente agora está se lembrando daquilo que ele fez e, como Paulo diz, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, se você pode ficar de pé no seu lugar. Feche seus olhos neste momento, eu quero fazer algumas orações.
Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.